Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico absoluto, né? Chrono Trigger, aquele RPG de 95 para o Super Nintendo, que olha, até hoje, uau! A gente pesquisou bastante para entender por que ele marcou tanto, qual é o segredo, né? Vamos nessa exploração da história, da viagem no tempo, dos personagens. É importante lembrar logo de cara o peso que esse jogo tinha antes mesmo de lançar. Foi a tal equipe dos sonhos, né? Juntaram Hironobu Sakaguchi, o pai de Final Fantasy, Yuji Horai, de Dragon Quest, e Akira Toriyama, com aquele traço inconfundível de Dragon Ball. A expectativa estava lá no alto. E entregaram. Logo de cara, a jogabilidade já era diferente. Nada daqueles encontros aleatórios chatos, né? Os inimigos estavam ali, no mapa. Você via eles. E a batalha acontecia ali mesmo, sem tela de transição. Era muito fluido. Exato. E isso é o fascinante. Eles subverteram o quadrão dos RPGs da época. Não era só enfeite. Dava pra, tipo, tentar evitar um combate se quisesse. Deixava a exploração mais livre, mais estratégica também. E as técnicas combinadas, isso era demais. Juntar os poderes dos personagens. Pois é. E não era só visual, né? Reforçava a ideia de trabalho em equipe, que é super importante na história. Tinha um impacto tático real. Falando em história, a viagem no tempo é o coração de tudo, né? Começa quase sem querer numa feira lá em 1000 DC, mas de repente pronto. A missão é salvar o mundo de Lavos, um bicho espacial gigante que vai destruir tudo em 1999 DC. E essa ameaça ela vai se revelando aos poucos, conforme você viaja. Você vai para a pré-história, 65 milhões de anos antes de Cristo. Passa pela Antiguidade, com o Reino Mágico de Zio, Idade Média, presente, um futuro totalmente destruído, até o fim dos tempos. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. E o Lavos tá lá, sabe? A sombra dele paira sobre todas essas eras. Foi ele que causou a extinção dos Reptites, a queda de Zio. A influência dele é, assim, milenar. Milhões de anos, na verdade. E para fazer essa viagem toda, a gente conta com personagens incríveis. O Crono, que é o herói silencioso, a Marley, que é uma princesa meio rebelde, e a Luca, a inventora genial. Sim, esse é o trio inicial, mas logo aparecem outros. Ah, sim, o Frog, o cavaleiro que virou sapo. Que personagem. Muito bom. E o robô do futuro procurando sentido na vida. Ayla, lá da pré-história, pura força bruta e instinto. Cada um com seu drama, sua busca. E tem o Magus, né? Que começa como vilão, mas a história dele é bem mais complexa. Exatamente. Ele, na verdade, é o príncipe Janus, lá do reino Idizil. Ele quer vingança contra o Lavos, que destruiu tudo para ele. E o mais interessante é que, dependendo das suas escolhas, ele pode até... Bom, ele pode se juntar ao grupo. Isso adiciona uma camada moral bem bacana. Um anti-herói clássico. Isso tudo leva a gente para umas discussões mais filosóficas, né? Tipo, destino contra livre-arbítrio. Será que dá mesmo para mudar o futuro? Quando eles descobrem o que acontece em 2300 DC, aquele futuro apocalíptico, eles decidem que sim, que vão tentar mudar. Isso, e o jogo trabalha muito bem o tema do sacrifício. Tem aquele momento chocante. Ah, nem me fale. A morte do Crono. Pois é, pega todo mundo de surpresa. Mas aí entra o tal do ovo do tempo, o Chrono Trigger do título. A possibilidade de talvez reverter aquilo. Mas a que custo? Mexer com eventos tão grandes, será que vale a pena? É uma questão que fica no ar. Fica. E o jogo mesmo sugere que nem tudo pode ser mudado, né? A queda de Zil, por exemplo, parece meio inevitável, apesar dos esforços. Como se o tempo tivesse um fluxo próprio. E o legado de Chrono Triggering dura até hoje. São mais de 10 finais diferentes. 13, acho. Ou até mais, dependendo de como você conta. Incentiva demais a jogar de novo, com o New Game Plus, que aliás era bem inovador para a época e tem tudo a ver com o tema de revisitar o tempo, né? Com certeza. E a música? Ah, a trilha sonora. Icônica. Frog's Theme, Corridors of Time. Quem jogou lembra na hora. Demais. E o jogo foi relançado tantas vezes. PlayStation, DS, celular, PC, tá sempre por aí. Mantém ele vivo. Essa celebração de 30 anos agora só mostra como ele continua relevante. É verdade. No fim das contas, acho que Chrono Trigger acertou numa combinação muito rara, sabe? Uma história de viagem no tempo que funciona, que emociona,
Personagens que você se importa de verdade, uma jogabilidade que, tipo, inovou, mas respeitando a inteligência do jogador, e esses temas profundos que dão o que pensar. É, acho que é isso mesmo. Uma receita que deu muito certo. Exato. Por isso que a gente ainda fala dele hoje. E para fechar, fica aquela pulga atrás da orelha que o próprio jogo planta, né? Será que as nossas pequenas ações individuais, elas realmente conseguem mudar o rumo da história? Mudar o futuro de forma significativa? Ou será que o tempo é tipo um rio muito forte, sabe? Que sempre acha o caminho dele, dando a volta nos obstáculos que a gente tenta colocar? Fica aí a reflexão.